Olá, turma. Desejo a todos boas atividades nas aulas de hoje. E nesta aula nós estaremos trabalhando o conteúdo da segunda semana do PET 5 para os segundos anos. Espero que todos tenham uma boa aula. Bom, nessa semana do PET 5, nós vamos trabalhar o aprofundamento na filosofia epicurista e esse aprofundamento nos conhecimentos do senso comum e ciência. Então, vamos ler o texto. Hedonismo. O hedonismo, do grego hedonê, prazer, vontade, é uma teoria ou doutrina filosófico-moral que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana. O hedonismo surgiu na Grécia e seu mais célebre representante foi Arístipo de Cirene. Para o utilitarismo, o prazer deve ter natureza coletiva, isto é, os utilitaristas pregam a busca da felicidade do grupo como objetivo da própria moral. O hedonismo é muito confundido com o epicurismo, apesar de eles possuírem divergências claras. O epicurismo surge através de Epicuro, que, levando em conta o hedonismo que o antecederá, irá, segundo suas concepções, aperfeiçoá-lo, salientando que o prazer deverá ser regido pela razão, o que resulta em moderação. Arístipo de Cirene, 435 a 335 a.C., contemporâneo de Sócrates, é considerado o fundador do hedonismo filosófico. Ele distinguia dois estados da alma humana: prazer, movimento suave do amor, e a dor, movimento áspero do amor. Segundo ele, o prazer, independentemente da sua origem, tem sempre a mesma qualidade e o único caminho para a felicidade é a busca do prazer e a diminuição da dor. Ele afirma, inclusive, que o prazer corpóreo é o próprio sentido da vida. Outros defensores do hedonismo clássico foram Teodoro de Cirene e Egésias de Cirene. É importante notar que o hedonismo cirenaico diferencia-se da filosofia epicurista, sobretudo no que diz respeito à avaliação moral do prazer. Enquanto a escola cirenaica preceitua que o prazer é sempre um bem em si e que será melhor quanto mais tempo durar e quanto mais intenso for, a filosofia epicurista determina que o prazer, para ser um bem, precisa de moderação. Julien Offray de Lametier, iluminista francês, atualizou o hedonismo e seu discípulo Donatien-Alphonse François de Sade radicalizou, transformando-o em amoralismo, transformando o ideal de serenidade e frieza diante de outras pessoas. Posteriormente, as teses hedonistas foram retomadas pelos autores utilitaristas Jeremy Bentham e Henry Sidgwick. Este último autor distingue entre hedonismo psicológico e hedonismo ético. Hedonismo psicológico é a pressuposição antropológica de que o ser humano sempre procura aumentar o seu prazer e diminuir seu sofrimento, e que, assim, a busca do prazer é a única força motivadora da ação humana. Hedonismo ético é uma teoria normativa que afirma que os homens devem ver o prazer, os bens materiais, como o mais importante em suas vidas. Aqui diferenciam-se o egoísmo hedonista, no qual o indivíduo busca somente o seu próprio bem, e o hedonismo universalista ou utilitarista, que busca o bem de todos. A maior felicidade para o maior número de pessoas é a base da moral e das leis. É a ideia de que é possível a realização do máximo de utilidade com o mínimo de restrições pessoais. Numa perspectiva que reduz o direito a uma simples moral do útil coletivo, libertando-se deste critério quantitativo da aritmética dos prazeres, Stuart Mill assume o critério da qualidade e formula a lei do interesse pessoal ou princípio hedonístico. Cada indivíduo procura o bem e a riqueza e evita o mal e a miséria. Desta forma, a moral do interesse individual de Bentham aproxima-se de uma moral altruísta ou social. Agora vamos analisar juntos as questões das atividades da segunda semana do PET 5, para vocês alunos do segundo ano. Primeira questão. Alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o impulso pode ser facilmente desfeito. Quando é difícil obter sua satisfação ou parecem gerados de dano. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim a. Alcançar o prazer moderado e a felicidade, valorizar os deveres e as obrigações sociais, letra C. Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com a resignação. D. Refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. A resposta a essa questão é a letra A. Alcançar o prazer moderado e a felicidade. Segunda questão. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada. Todo bem, todo mal residem nas sensações. E a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera
efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige e a própria espera. A partir do trecho citado, é correto afirmar que a morte, por ser um estado de ausência de sensação, não é nem boa nem má. Letra B. A vida deve ser considerada em função da morte certa. Letra C. O tolo não espera a morte, mas vive apoiado nas suas sensações e nos seus prazeres. Letra D. A certeza da morte torna a vida terrível. A resposta correta. Letra A. A morte, por ser um estado de ausência de sensação, não é nem boa nem má. Ter ajudado vocês com esta aula. Desejamos a todos muito sucesso e até a próxima aula. Obrigada a todos.